Olá, estamos aqui para mais um trabalho da Prefeitura Municipal de Cuiabá, um curso sobre Educação e Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, projeto Todos pelo MISC, TCA número 33 de 2019. Meu nome é Eliette Borges, sou professora e estarei com vocês nesse curso abordando algumas questões. Primeiramente, um agradecimento à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, secretário senhor Francisco Antônio Volo, secretário adjunto de Cultura Justino Astrevo, Conselho Municipal de Política Cultura de Cuiabá, diretor do Museu de Imagem do Som de Cuiabá, senhor Cristóvão Luiz Gonçalves, projeto Todos pelo MISC, TCA número 33 de 2019. Neste curso, nós vamos abordar alguns aspectos da educação e do patrimônio. Nesses aspectos do patrimônio, relativo ao patrimônio material, né, com foco em Cuiabá, as novas abordagens patrimoniais também em relação aos territórios e saberes, a arte pública como potência, o viver a rua e os territórios, uma abordagem do patrimônio a partir das artes plásticas. Para começar, para o nosso início de conversa, a gente tem esse vídeo que estará disponível para vocês agora como um início de conversa, para a gente ter uma introdução às questões do patrimônio. Vamos lá. Em todo o processo de gestão do patrimônio cultural, há necessidade de ações educativas, né? A gente não acredita naquela postura instrucionista onde os técnicos vão dizer para a comunidade o que é patrimônio e como eles devem preservar o patrimônio. O trabalho é de construção coletiva, é diferente, né? Quando a gente entende que as pessoas de uma comunidade vão discutir o que é patrimônio, isso é um campo de conflito, porque o que é patrimônio para mim, para você ou para o outro pode ser uma noção diferenciada. A questão a gente está numa cidade como Ouro Preto, por exemplo, como se discute a questão do patrimônio do passado, não é? Para ser valorizado ainda nos dias de hoje. A questão é usar esse passado, as formas de representação desse passado, a simbologia desse passado para discutir as questões do presente. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode entender o patrimônio cultural como fazendo parte da nossa vida e como as pessoas tendo um sentimento de pertencimento, de pertença em relação a esse patrimônio. Então esse é um princípio básico, né? A construção coletiva e compartilhada do que é patrimônio cultural. Outro princípio que a gente vê é o diálogo, né? Então a gente acredita numa educação que seja uma educação dialógica, nos termos de Paulo Freire mesmo. Não acreditamos naquela educação instrucionista ou a educação bancária, como dizia Paulo Freire, onde tem um dono de saber e vai dizer, olha, isso aqui você tem que saber, isso é patrimônio, isso vai ser valorizado, porque eu sou técnico, eu entendo mais que você e vou dizer o que é patrimônio. Essa postura está superada, acredito que a sociedade brasileira conhece muito bem o que é seu patrimônio e precisa só de situações de aprendizagem que sejam geradas, e aí entra o papel das instituições gestoras do patrimônio. Elas são mediadoras na construção desses ambientes de aprendizagem, dessas rodas de conversa, como dizia Paulo Freire, né? Para a gente tentar construir um sentido coletivo do patrimônio. Não é de forma alguma com uma metodologia impositiva que a gente vai chegar a dizer o que é patrimônio e trabalhar a educação patrimonial nessa postura instrucionista, né? Então, depois do tombamento, depois dos processos de valorização, né, do registro do patrimônio material, agora sim, agora eu vou ensinar para as pessoas o que é patrimônio. Não, o processo começa desde baixo. É no momento da identificação do que é patrimônio para uma comunidade que você já faz uma ação educativa. Então, o inventário de área tombada, o Inventário Nacional de Referências Culturais no Patrimônio Imaterial, ele
desde o início ele tem que envolver a comunidade, com oficinas de educação patrimonial, com a comunidade dizendo o que é patrimônio e o que é referência cultural para ela. A gente acredita nessa postura. E também outro princípio que eu acho importante a gente tocar, que hoje existe um modelo de gestão pública que é a gestão compartilhada entre parcerias, né? Entre município, estado, instituições da sociedade civil, que se propõem a fazer essa preservação e a valorização do patrimônio cultural. Os marcos legais na área de educação, eles são fundamentais. A gente tem um processo de construção coletiva dentro do IPHAN, com os parceiros, com os municípios, com os estados e com as instituições da sociedade civil, que a gente chama de antecedentes dessa discussão sobre educação patrimonial, não é? Depois a gente pode até detalhar um pouco mais isso, eu tenho um documento, posso te passar. Mas a gente não tem ainda uma portaria, uma legislação que fale o que é educação patrimonial, né? Isso é um problema sério. Por quê? Porque os técnicos trabalham na análise de projetos, por exemplo, da Lei Rouanet, né? Que a gente no IPHAN também é parcerista dos projetos da Lei Rouanet. Que mais? Nas questões ligadas à arqueologia, que existe uma portaria no IPHAN que fala que toda ação de arqueologia de contrato, quando uma empresa é contratada para fazer um trabalho arqueológico para o IPHAN, ela tem que ter uma ação de educação patrimonial, mas não diz como é essa ação. Isso é um problema sério, porque algumas empresas, por exemplo, depois de fazer o trabalho arqueológico, fazem um folheto, um folder e distribuem isso na cidade. Isso não é educação. Isso é no máximo propaganda, no máximo divulgação, mas não é um processo de comunicação, um processo educativo, né? Então, uma das coisas que a gente sentiu necessidade, e é um dos objetivos do fórum, é a gente tirar estratégias e diretrizes para a instituição poder mediar esses processos de ações educativas junto à sociedade, entendeu? E poder colaborar ainda mais com essa noção compartilhada de patrimônio. Então, no caso da portaria dos 231, que se refere à arqueologia. O que é a educação patrimonial numa atividade arqueológica? Não se trata de ter uma receita de bolo, mas assim, de estabelecer princípios norteadores. Então, a comunidade tem que participar, as pessoas têm que estar desde o início do processo do trabalho com a arqueologia, e assim com todas as ações de educação no IPHAN. Então, uma das intenções do Fórum Nacional do Patrimônio, acredito que seja estabelecer essas diretrizes, né? E na área de educação patrimonial nós tivemos muita sorte, porque recentemente nós estivemos em Nova Olinda, no Ceará, e nós fizemos um seminário de avaliação do projeto Casas do Patrimônio, cujo foco é a ação educativa para a valorização do patrimônio cultural. E nesse seminário nós tiramos um documento construído em 5 dias, de forma muito coletiva, né? Construtivista mesmo, no sentido de envolver várias superintendências do IPHAN, prefeituras municipais, né, secretarias de cultura, educação e turismo de alguns municípios, né, e ONGs, instituições da sociedade. Então, retomando o que a Sônia traz neste vídeo, né, esses aspectos do patrimônio, a Sônia Regina, essa fala dela é a partir do primeiro Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, que ocorreu em Ouro Preto, em Minas Gerais, em 2009. Então, a gente começa, a partir dessas primeiras reflexões, que ela traz a dimensão do envolvimento da sociedade civil com aquilo que é a determinação do patrimônio, com a própria gestão do patrimônio, pensando essa cartografia e esse potencial do patrimônio histórico material de Cuiabá, né? Então, a gente traz toda essa dimensão desse saber construído em campos específicos do patrimônio, né? Seja ele arqueologia, entre outros, né? E a gente pensa, então, essas dimensões que ela traz como a cidade, como um patrimônio coletivo, né? Também aqui, a cidade como um patrimônio coletivo, as formas de organização socioespaciais como algo fundamental na dimensão da gestão do patrimônio material e imaterial, enfim, a quantidade de equipamentos disponíveis para o exercício dos direitos difusos, que são a arte, a cultura, o lazer e a habitação, dentre outros, né? O patrimônio como um elemento potencializador da qualidade de vida, né? Os lugares para ser e estar,
e o planejamento e a adequação da arquitetura e dos espaços e das suas funções. Então, pensando esses aspectos, a gente também traz um outro conceito para complementar o que a Sônia Rodrigues disse, Sônia Regina disse neste fórum, que é uma dimensão ampla do que é o patrimônio, né? Então, este trabalho, este conceito vem a partir de um trabalho chamado Preservação do Patrimônio Cultural, né, e que diz basicamente que a expressão de patrimônio cultural urbano é no sentido de compreender a globalidade dos bens edificados presentes no ambiente urbano. E abriga não somente os monumentos e conjuntos históricos e arquitetônicos tomados isoladamente, cujos valores culturais revelam-se mais evidentemente nas suas próprias estruturas físicas e materiais e também no próprio ambiente construído e humanizado das cidades, composto por parques, praças e outros espaços, o qual, na medida em que é utilizado por seus habitantes para a realização de práticas culturais e de manifestações sociais, né, adquire a relevância simbólica para estes. Então, neste aspecto, a gente tem a destacar a primeira questão de que os bens culturais edificados no ambiente urbano, eles não devem ser vistos de maneira isolada, né? Não é apenas um único prédio, né? Ele faz parte de um conjunto, mesmo que muitas vezes esse conjunto ele não demonstre, por exemplo, em algumas cidades especificamente, a não ser aquelas que são históricas e que são construídas, né, de maneira planejada num momento histórico específico, elas não apresentam um conjunto de um mesmo período, por exemplo, né? Mas todo o conjunto de um entorno, ele pode sim representar a própria passagem do tempo, né? Diferindo em estilos, formatos, enfim, todo o patrimônio, toda a sua caracterização. Então, a dimensão de patrimônio como um conjunto de, de prédios ou de materialidades, né, compostas, seja num único período histórico, ou seja em diversos momentos, né, é uma dimensão que não isola um único prédio ou uma única construção e que a gente tem que ter em mente que, além disso, tem ainda o aspecto do usufruto que a população faz desse espaço, né? Como as pessoas se utilizam desses espaços e do seu entorno. Então, são os dois aspectos que são fundamentais para se considerar, né, em termos de qualidade de vida, que é trazida a partir do patrimônio histórico. Neste sentido, o patrimônio histórico, seja ele um conjunto, né, pensado como conjunto do patrimônio histórico, seja ele os prédios em específicos, né, as construções em específicas, são regulamentados, existem várias esferas de regulamentação, né, do patrimônio histórico, mas a prefeitura também possui um documento que traz essa dimensão, né, que circunscreve o patrimônio num conjunto que visa a sua salvaguarda. E, neste sentido, todo o documento ele é maior do que o que está sendo mostrado, mas ele vai dividir o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da cidade em setores, né? Então, a gente tem para cada setor, né, os lugares específicos, né, em que estão circunscritos alguns dos monumentos, inclusive dos mais conhecidos, né, e visitados e que fazem parte
do sistema turístico também da cidade. Então, a gente tem o setor do Morro da Luz, o setor da Praça Bispo Dom José, da Prainha, o setor do Rosário, da Boa Morte, do Barão de Melgaço, da Praça da República, 13 de junho, e da Praça Ipiranga. E aí a gente tem no tombamento municipal aqui as leis específicas, né, por esferas, né, na esfera municipal, aí a gente tem a lei, o endereço certinho de cada um dos monumentos, né, por exemplo, o cemitério do Pascoal Ramos, o Clube Esportivo Dom Bosco, e assim vai, né, Praça da República e os imóveis do entorno, né, no Centro-Norte, a Praça Ipiranga, né, e a gente tem o tombamento estadual também, quais são as casas, os casarões, as construções que estão sob a legislação estadual. Aí nós nos deparamos nesse aspecto com uma questão bastante séria, que é a descaracterização do patrimônio histórico. E um exemplo é a Praça Ipiranga, né? Outro exemplo é a matriz, a catedral, que foi completamente destruída num determinado momento histórico, em 1960, e construída novamente sob um outro estilo completamente diferente, sem que houvesse, né, uma possibilidade ali naquele momento de se pensar, né, a sua reconstrução ou a sua adaptação, conservando o seu estilo. Então, a gente tem, para acompanhar um histórico da Praça Ipiranga, este primeiro momento, que é um cartão postal, onde nós temos uma série de ornamentos e características muito específicas da praça, e depois a gente tem, né, um outro momento em que ela está completamente descaracterizada, sem os seus espaços de socialização, que eram esses bancos no seu entorno, esses muros que cercam as palmeiras, que também servia às pessoas, né, para sentarem durante os seus passeios, para, enfim, desfrutarem de um espaço da cidade. Então, quando a gente fala do aspecto, e quando a Sônia Regina fala do aspecto da interação das pessoas com o patrimônio, é desses aspectos que ela está falando mesmo, né? Desse usufruir do espaço público como um espaço de bem-estar, de interação, né? Enfim, e aqui nós temos a descaracterização também do chafariz, né, da mesma praça, que tem toda uma história, mas enfim, a atualidade dela hoje é esta. Então, toda a materialidade, ela está dada em um território. E nesse aspecto dos territórios, existem, em torno da questão da discussão do patrimônio, a ideia de que os territórios, eles formam territórios e saberes, né? E esses saberes, eles estão localizados nesses territórios, eles fazem parte de maneira que ele está relacionado às práticas culturais e à população, né? Que as pessoas que habitam o lugar. Então, eu trouxe 3 exemplos em esferas diferentes, né? No Brasil, no Mato Grosso e em Cuiabá, dessa dimensão do que o território vem trazer e o que ele engloba em termos de vivência, memória, saberes, tradições, enfim, todos os aspectos, né, do patrimônio imaterial. Lógico que toda a imaterialidade está ligada a uma cultura e a um território. Então, o primeiro território de saber é o terreiro de São Jorge da Gomeia, que é um terreiro de candomblé que conta a trajetória de Mãe Mirinha de Portão e que
já historicamente está estabelecido como um território onde as pessoas visitam e existe toda a sua dimensão funcional de culto, de, de, de união da comunidade, das pessoas que se articulam em torno desse território, né? Fica no estado da Bahia, ao mesmo tempo ele é um território de saber onde as pessoas vão até ele, porque ele foi transformado num museu, né? Mas ele continua como casa, como terreiro, né, de candomblé, e que as pessoas continuam todas as suas atividades, né, dentro desse espaço, e ao mesmo tempo recebe, né, os visitantes, as pessoas que querem conhecer Mãe-Mirim. Os territórios de saberes da ancestralidade da cultura no Mato Grosso, a gente tem, por exemplo, Vila Bela de Santíssima Trindade, com a dança do Congo, né, uma manifestação, né, que uma tradição de demonstração de fé e religiosidade, que conta as histórias dos reis e embaixadores que travavam uma luta dramatizada entre dois reinados diferentes, né? Então, aqui a gente tem uma imagem. E aqui os territórios de saber, né, mais específico, né, na localidade de Cuiabá, e a gente tem o Siriri Cururu, da comunidade de São Gonçalo, Beira Rio, né? Então, a dimensão imaterial que se liga a um território e a um saber, né, uma manifestação da cultura. A comunidade, ela tem diversos aspectos, e aqui a gente ressalta alguns, né, como a pesca, o artesanato e a gastronomia. Ela é fundamental dentro do circuito da cidade como um espaço de produção de saber, de saberes culturais, né? E um espaço turístico muito importante também para a própria comunidade, e a comunidade se articula em torno do rio, né? Uma comunidade ribeirinha. Agora, passando a um outro aspecto, que vem falar um pouco da dimensão do patrimônio, mais como na sua dimensão bem urbana, a gente tem a arte pública como uma potência. A arte pública, ela é um conceito que no Brasil ainda não alcança tantas dimensões, mas já vem sendo pensada já há algumas décadas. Mas como um exemplo principal, a gente tem os Estados Unidos como uma grande referência no sentido de fazer arte pública com o objetivo de fazer turismo, né? Então, claro que é uma dimensão social e política também bastante importante, mas, de toda forma, a dimensão da arte pública está muito ligada à dimensão do turismo. Quando Paulo Freire foi exilado nos Estados Unidos, ele participou de um projeto de alfabetização na construção de um dos grandes edifícios na cidade de Nova York. E no processo de alfabetização, junto com artistas, arquitetos e uma série de atores que estavam participando do projeto de alfabetização e de arte, eles, ao final, fizeram, para a culminância, né, do projeto de alfabetização, um grande balé de máquinas com as pessoas que estavam, os operários, as pessoas que estavam trabalhando na construção do edifício. Foi à beira de um lago, e isso ficou registrado num livro chamado Arte Pública. Aqui em Cuiabá, a gente tem vou trazer uma única referência, que é o muro da Universidade Federal de Mato Grosso, que desde 91 formava vários painéis que durante várias décadas foi refeito, né? Depois de um tempo ele foi refeito, foi apagado,
né, os primeiros painéis e não se reconstituiu isso, né? Então a gente vive muitos esses apagamentos, e depois disso ele foi novamente refeito, mas esse é do ano de 2002, e depois disso ele não voltou a ser pintado porque ele foi substituído por uma tela de alambrado, né? Então foi completamente apagada essa memória, e que parece insignificante, mas do ponto de vista de pensar o patrimônio, como a Sônia bem colocou no vídeo, as memórias, o que é suporte de memória, ele é muito subjetivo. Então, os objetos e os suportes da memória, eles são relativos às comunidades e a maneira como esses objetos, esses suportes existem, né? Fazem parte da existência de cada população, de cada comunidade, das pessoas, né, que estão em torno desses objetos, desse conteúdo, né, de suporte de memória. Então, um outro exemplo é este grafite. O grafite é uma das dimensões que mais sofre apagamento nas cidades, né? Uma dimensão que sofre recorrentemente apagamentos, né? E a gente sabe que tem uma série de questões em torno disso, mas esse em específico ficava numa lanchonete chamada Sol Nascente, e era em homenagem ao Tony, né, e também uma crítica à Copa do Mundo, né? E o Tony foi um africano de intercâmbio que estava em Cuiabá e que foi assassinado, né? E que foi algo que chocou, um crime que chocou a cidade. E o Babu 78, foi quem fez esta obra, né? Na verdade, o Tony é haitiano, e depois de um tempo, alguém ainda pichou do lado, Justiça para Tony, e depois de não muito tempo mais, este grafite foi completamente apagado, né, da memória, e esse espaço fica do lado da universidade, então também era um chamamento para a questão, né, para que a universidade olhasse para esse aspecto da violência, né, e, portanto, uma denúncia, né, o grafite funcionando como uma denúncia, e que também passou por um apagamento, né. E a gente, então, tem essa dimensão do viver a rua e os seus territórios em relação agora ao bairro do Porto. O bairro do Porto recentemente passou por uma revitalização em torno do rio, e essa revitalização não seguiu para a comunidade. Isso é bastante problemático porque a própria comunidade, muitas vezes, não consegue se ver dentro dos processos de revitalização quando eles são feitos de maneira arbitrária e visando ao bem-estar de uma outra população que não aquela que está ali. Então, as pessoas começaram a circular pela orla do porto, mas não pela comunidade do porto, né? E a própria comunidade muitas vezes fica isolada da área em que ela está muito próxima territorialmente, porque ela não pertence à mesma classe que frequenta aquele espaço, né? Então há uma intersecção entre dois aspectos aí, né, que é uma revitalização parcial de uma parte específica, né, que serve não mais àquela população que sempre frequentou ou que necessariamente teria que estar inserida no processo de revitalização. A comunidade é esta. Trouxe algumas imagens. Então, essa rua, apesar de as casas estarem bem cuidadas, as fachadas pintadas, né, as pessoas usufruírem desse espaço,
a gente vê que aquilo que é público, a rua, a calçada, enfim, está, né, completamente abandonado. Essa é uma outra imagem de uma outra rua também do Porto. Aqui também, aqui já tem asfalto, mas também, né, sem cuidados e enfim, as construções, né, a comunidade é muito ativa e tem muitas atividades, né, que acontecem na rua, né, a rua é algo muito importante e, no entanto, a gente tem espaços como estes, né, do lado de um espaço, espaço do lado do rio, né, as pessoas também têm essa interação com o rio na comunidade do Porto. Essa é a parte de revitalização, né, começando aqui pelo Museu do Rio. Um outro espaço também muito importante é a Praça do Porto, que também foi descaracterizada e que também foi retirado os bancos, né, para que os moradores em situação de rua, a população em situação de rua não frequentasse, mas não adianta muito porque as pessoas resistem mesmo assim, porque é o espaço em que elas vivem. Então, além disso, a gente tem, na história de Mato Grosso, de Cuiabá, um aspecto bastante importante que é o retratar a cidade a partir dos pintores, dos artistas plásticos. Isso é algo bastante comum. Então, eu trouxe, a partir das artes plásticas, algumas abordagens, né, do patrimônio histórico de Cuiabá, né, e algumas imagens que fazem refletir sobre a cidade, né, e como que os artistas a veem, a retratam. Então, esta é a Catedral da Almira Reuter. E a catedral já na sua segunda construção. A pesca sempre muito presente, né, nos retratos e nas obras dos pintores. A enchente, que foi algo que, no ano específico, foi bastante traumático para a cidade. Aqui o Morro da Luz, retratado antes da canalização da prainha. E aqui o doce de mamão, né, que é uma típica doce típico da culinária cuiabana, né? Então, a gente tem aqui a gastronomia como parte desse patrimônio imaterial, né? Ralando do Mamão. Aqui a Rua do Juiz, né? No centro da cidade, a Ponte de Ferro, e é isso para a gente ilustrar com algumas imagens o retrato da cidade e suas práticas culturais, seus territórios, né, suas diversas manifestações. E nesse seminário nós tiramos um documento construído em 5 dias de forma muito coletiva, né, construtivista mesmo, no sentido de envolver várias superintendências do IPHAN, prefeituras municipais, né, secretarias de cultura, educação e turismo de alguns municípios, né, e ONGs, instituições da sociedade civil. Nesse seminário a gente fez a Carta de Nova Olinda, justamente indicando essas possibilidades de estratégias, de indicações ao IPHAN, de como fazer esse trabalho de mediação com as ações educativas de valorização do patrimônio, né? Então, como a gente veio com esse processo já desse seminário, as mesas de educação patrimonial tiveram sucesso, acredito eu, porque a gente teve esse trabalho anterior de construção coletiva, porque a gente veio com uma discussão construída coletivamente, que mais uma vez foi colocada na plenária das mesas de educação, discutidas, conseguindo coletar a colaboração de saberes das pessoas que estavam ali em plenária, que acrescentou muito mais, enriqueceu muito mais ainda essa carta com proposições para as diretrizes das ações educativas no IPHAN. Trabalhar com educação patrimonial e com patrimônio cultural em geral
ela traz embutida, nesse conceito, vem com eles o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento local. Porque a partir da memória e da cultura local, as pessoas começam a se sentir pertencendo ao local, portanto começam a resgatar uma memória coletiva. E isso gera um processo de autoestima na comunidade. E essa autoestima é fundamental para escolher os caminhos do desenvolvimento daquele lugar. Então, para mim, o processo de valorização do patrimônio cultural e da memória, ele é um processo também que acaba sendo um indutor, né, das discussões e das reflexões sobre o desenvolvimento local. Qual é o desenvolvimento que a gente quer? É esse que está posto em toda a sociedade com a realidade da globalização? Ou há uma possibilidade de um outro desenvolvimento, levando em consideração a memória local, a história de vida das pessoas? Então, eu acho que a educação patrimonial, ela possibilita esse tipo de reflexão nas comunidades. Portanto, ela é fundamental no modelo de desenvolvimento local sustentável. Existe uma frase muito conhecida, né? Só se valoriza aquilo que se conhece. Eu diria mais, não é só o que se conhece, é o que a gente se sente pertencendo a esta coisa que a gente está chamando de patrimônio cultural. Se você não se sente pertencendo ao patrimônio cultural, você não vai valorizar. Isso é muito simples da gente identificar quando a gente pensa nos objetos nos objetos e nas coisas que nos são caras. Né? Então, se eu tenho, de repente, um objeto que aparentemente não tem valor nenhum para uma pessoa, sei lá, um clipe, um papel de bala que você guardou, você sabe a história daquele papel de bala, daquele momento, aquilo lhe é caro, né? Porque o objeto é suporte de memória. E ele, enquanto suporte de memória, ele é fundamental no processo de valorização desse objeto. Isso a gente está falando, vamos dizer, das coisas mais materiais, mas o imaterial, ele está na memória coletiva. Então, esse imaterial, a gente tem que entender ele como... tem que reconhecer ele como sendo nosso. Se a gente não reconhece o patrimônio como sendo nosso, a gente não vai valorizar e não vai ter esse enfoque. Os desafios maiores na área de gestão do patrimônio cultural, primeiro é esse compartilhamento das ações da gestão e das definições do que a gente quer para o futuro em relação à valorização do patrimônio. Se a gente não fizer isso de forma compartilhada e for fazer de uma forma impositiva, isso não vai funcionar. Né? Então, esse compartilhamento da gestão do patrimônio, e quando a gente está falando em compartilhamento, a gente está falando das potencialidades e dos desafios de cada localidade e de cada situação real. Né? Então, é o ônus e o bônus. Né? Você tem o ônus e o bônus para assumir de forma coletiva. E isso só pode se dar nessa gestão compartilhada. Entendeu? Esse é o principal, eu acho. E tem outros desafios, é quase que a gente separa desafios gerais e desafios específicos, né? Mas eu acredito que esse é o principal. E eu acho que o Sistema Nacional do Patrimônio, ele pode vir a contribuir com esse desafio, na medida em que você tem uma autonomia dos municípios e dos estados para tentar mediar essa construção compartilhada do que é patrimônio cultural em cada localidade, e depois existe, olha, tá bom, no meu município pequeno, existe isso que é patrimônio, que não tem aquele valor nacional, né, valor histórico, mas é uma indicação da comunidade do que é patrimônio. E isso vai estar disponível no sistema. Então, o município vai poder fazer isso, o Estado, em parceria com a sociedade civil. E isso, eu acho que quando o Sistema Nacional do Patrimônio chegar a isso, vai ser um ponto fundamental para a gente ter essa noção compartilhada e a gente conseguir não só desafogar as demandas administrativas, burocráticas, que a gente tem que passar por elas para fazer esses processos, mas também a gente vai conseguir dar mais identidade, mais valor e entender que, de fato, o que é patrimônio cultural, porque ele é tudo mesmo. Porque a concepção de cultura que a gente entende como diria um antropólogo chamado Clifford Geertz, né, que é uma teia de significados que o homem teceu. E para a gente chegar a isso é somente com uma descrição densa da realidade. Então, só quem está no local vai entender o que é patrimônio para ele, vai se sentir pertencendo a essa realidade. Então, aí a importância do sistema de possibilitar tanto tombamento quanto registros locais que podem ser feitos através do município. Portanto, com o Sistema Nacional do Patrimônio vai ter visibilidade nacional e até internacional. Bom, então, dando andamento à segunda parte, que nós temos, né, toda essa fala da Sônia, e que vem diretamente dialogar, né, com esses aspectos do patrimônio cultural,
patrimônio histórico, do patrimônio cultural, a gente pensa um olhar, né, para a cidade a partir de um olhar inventivo, de um olhar estético, e que a gente possa, então, ter essa dimensão compreensiva do que está dito, né, no vídeo, quando ela fala, por exemplo, dos aspectos da questão de como a materialidade, né, está em interação, né, a partir da cultura das pessoas que usufruem desses espaços. Então, como que esses suportes de memória, eles fazem parte da vida cotidiana, né, e também são indicadores de qualidade de vida, né, porque as cidades em si, a sua organização social, espacial, ela está diretamente relacionada à qualidade que as pessoas têm ao andar por ela, ao desfrutar dos seus espaços, né? Então, como que a arquitetura pode favorecer a qualidade de vida? Como que os espaços públicos, né, podem estar dispostos de maneira a servir à população, né, e a todos, não apenas a uma determinada classe ou um determinado segmento, né, populacional, como o comércio ou alguma coisa, né, específica, algum aspecto específico, né. Então, pensando em trazer a dimensão de percepção, né, da cidade, de como ela pode ser vista a partir de um olhar, né, compreensivo e que veja, além dos seus elementos arquitetônicos e materiais, que nós trouxemos esse trabalho da Maria Amélia Zapata. Os desenhos são da Maria Amélia Zapata e as caricaturas da Tula Kirst. Esse trabalho foi extraído de um catálogo chamado Arquitetura Faz História, Arte Digital. Então, nós temos aqui o centro da cidade, né, trazendo exatamente esses elementos todos que estão colocados, né, nessa interação entre aquilo que é material e aquilo que é a cultura mesma, né? Aqui o Chopin, uma parte da cidade histórica também, né, lá com sua data, o Sesc Arsenal, né, com toda a sua dimensão histórica, de que ele foi um arsenal de guerra, e nós temos ali uma marca, né, da Itinerância Vídeo Brasil, que é uma mostra de cinema, né? Hoje este prédio serve a um local de cultura, né? Ele é um centro de cultura, muito importante para a cidade de Cuiabá. O aquário municipal e o mercado público ficam na região do Porto, né, que foi falado na primeira parte do vídeo. Então, toda a dimensão, né, da construção em si e as interações das pessoas em torno desses espaços, né? O Cine Teatro Cuiabá, que também faz parte, né, de uma região bem central em Cuiabá e que também já há décadas, né, atende a uma dimensão, né, de equipamento cultural. Hoje ele é uma escola de teatro e atende ainda como cinema. Aqui uma torre, né, do centro da cidade, um calçadão também. Um outro espaço que é a Torre Marechal Rondon, né, que é uma antiga companhia de telefone. Uma torre também com aí os seus ícones, né, cômicos. Então, essa maneira de enxergar e de criar
a partir do espaço urbano, novas intersecções, né? Novas possibilidades de olhar, e de um olhar estético voltado para aquilo que é significado e ressignificado. Esse é um prédio na Avenida Getúlio Vargas, e ele é todo de vidro, foi construído como símbolo da modernidade em Cuiabá, que não funcionou muito bem, porque Cuiabá é uma cidade muito quente, então o vidro acabou sendo coberto de diversas formas por cada pessoa que habitava cada parte, então ficou um mosaico bastante interessante do ponto de vista de quem vê do lado de fora, porque vê uma série de colagens e bricolagens de coisas, cortinas, armários encostados nos vidros, enfim, para tentar barrar um pouco o sol. Aqui mais uma torre, né, com todos os seus ícones. Aí a praça. E é isso, né? A gente tem a interação entre os diversos elementos que constituem a paisagem e a cultura e a interação das pessoas nesses ambientes. Então, trouxe um pouco do olhar criativo e estético, né, sobre o patrimônio, sobre a cultura e sobre aquilo que está dado na materialidade do centro histórico da cidade e alguns lugares do centro de Cuiabá. É isso, muito obrigada. E fechamos assim o nosso curso Arte Cidade. Arquitetura faz história, arte digital, com os desenhos da Maria Amélia Zapata e caricaturas da Tula Kist. Obrigada.